meus caros alunos da disciplina de aplicativos informatizados. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula. A nossa quarta aula é uma sequência da aula 3, onde nós aprendemos a selecionar textos e aplicar algumas formatações. Hoje, a aula é simplesmente formatar o texto. Então, sejam bem-vindos, boa aula, bons estudos e vamos ver o material. Então, eu vou virar minha câmera aqui, né? Para ficar um pouquinho mais confortável para todo mundo. E aplicativos informatizados. Fundamentos de aplicativos para escritório. E estamos trabalhando a ferramenta Microsoft Word. Então, pessoal, o que nós vamos ver aqui, né? Esse material está trazendo o que para nós de importante? Como que a gente formata um documento? Pessoal, é extremamente longa essa aula. Então, a gente vai ver os principais tópicos, aplicar um pouco na prática, para não ficar muito cansativa a aula, né? Então, pessoal, olha só. Formatação de textos. O que é formatar texto? Aplicar alguns recursos visuais nele. Então, olha só. Um dos maiores recursos de uma edição de texto é a possibilidade de se formatar o texto. No Office 2010, a aba responsável pela formatação é a de início. E os grupos parágrafo, fonte e estilo. Fonte, parágrafo e estilo. Pessoal, essa aba aqui, nós conhecemos ela no primeiro encontro. Lógico, não conhecemos todos os itens, mas a gente clicou nela e eu falei, pessoal, essa aba aqui é uma das principais, é uma das mais utilizadas. Então, pessoal, olhando aqui, né, muito que a gente já tem visto, você tem fonte, o tamanho da fonte, esse A maior, A com a setinha para cima e o A com a setinha para baixo, o A para cima aumenta o tamanho da fonte, o menor diminui a fonte. Aqui você tem alguns negrito, itálico e sublinhado. Esse texto aqui, ó, ele está em negrito. Negrito, olha só. Por que você sabe que está em negrito, professor? Por causa da cor. Olha aqui, ó. Formatação e formatação. Você consegue ver a diferença? Algumas ferramentas a gente viu na aula passada, né? Tipo, alinhar à esquerda, direita, centralizado, justificar, espaçamento entre linhas. Numeração, né? Listas e numerações. Numeração em nível também é importante. É importante porque a hora que a gente for trabalhar com o índice, né? O sumário, ele já vai fazer isso automático para nós. Então, turma, aqui tem um baldinho de cor, inserir tabelas, é válido, viu, pessoal? Alterar o estilo do documento. Então, olha aqui. Formatação de fontes. A formatação de fonte diz respeito ao tipo de letra. O tipo da letra, porque cada letra ela tem um tipo. Você pode usar Times New Roman, que é a mais comum, Arial, que é a mais comum. Contudo, existem outras que já não são tão comuns, né? Se você pegar os textos da internet, geralmente são do tamanho, são textos sem serifa. Sem serifa é aquela verdana. Se você olhar um texto no seu documento de edição, ele é para impressão, que não tem o mesmo estilo do que o documento da internet, né? Então, olha só, formatação diz respeito ao tipo da fonte, ao tamanho da letra, né? Ao tamanho dessas fontes, a cor que se aplica, espaçamento entre caracteres. Isso é formatação. E para formatar uma palavra, olha só, basta apenas clicar sobre ela, que é o tal da seleção da aula passada. Para duas ou mais é necessário selecionar o texto. Se quiser formatar somente uma letra, também é necessário selecionar essa letra. Então você pode selecionar texto, palavra, parágrafo, todo o documento ou simplesmente a letra P para aplicar a formatação nela. No grupo fonte, temos visível, tipo de letra, tamanhos e botões de aumento de fonte e diminuição de fonte. Limpar formatação,
negrito, itálico, sublinhado. Aqui, pessoal, estamos falando desse fonte, desse box. Tá aqui. E aqui dentro tem tudo que eu falei. Professor, aonde está limpar a formatação? O senhor não falou, mas veja aqui, ó. Eu vou dar uma ampliada, turma. Se aqui você sabe que é negrito, itálico e sublinhado, aqui você coloca, por exemplo, 2 elevado a 8. Você coloca aqui. Seleciona a palavra 8 para ficar sobrescrito. E o que é o subscrito? Aqui você tem o tipo de fonte, o tamanho, aumenta e diminui. E o que é esse aqui? Né? O que é esse item aí? Porque a gente tem a impressão que tá com uma borracha, né? Esse item aqui, olha aqui, moçada, dá a impressão que é uma borracha. Talvez seria apagar a formatação? Porque aqui, olha só, ele traz uma cor, aqui ele também traz uma outra cor. Aqui ele talvez converte caixa alta para caixa baixa, mas eu não conheço todos os comandinhos, né? As opções. Contudo, pessoal, a gente é bem visual, a gente tem que olhar e tentar se identificar ao máximo, né? Para facilitar a nossa vida. Facilitar não, né? Para não ficar sofrendo. É isso que eu quero falar. Observe que ao lado do sublinhado temos uma seta apontando para baixo. Ao clicar nessa seta, é possível escolher o tipo de cor de linha. Então, no sublinhado, você consegue sublinhar e ainda escolher o tipo de sublinhado. Porque geralmente eu clico no S. Mas agora eu cliquei aonde? Nessa setinha que desce. E essa setinha que desce, ele carrega todas as opções. Lembra do acesso rápido? Eu clicava nesta setinha para me personalizar o acesso rápido. Aqui, no sublinhado, essa setinha me permite o quê? Que eu selecione o tipo de sublinhado que eu quero. E ainda você pode alterar de todos esses sublinhados, selecionar uma corzinha mais adequada para ele. Bem legal, né? Pessoal, a prática é super mega importante para vocês. Essa prática profissional. Contudo, pessoal, sem teoria é muito sofrido. Você gasta muito mais tempo, né? Eu tenho alguns alunos que falam assim, professor, eu procuro geralmente no YouTube. Tá, realmente, no YouTube tem tudo, mas muito superficial. Quando você procura alguma coisa mais difícil, né, elaborada, você não encontra. Você não encontra no YouTube. E para quem tem dificuldade, por exemplo, para quem não sabe se aquilo está certo ou errado, nossa, é uma dúvida tremenda. Então, pessoal, vamos continuar com esse material mais teórico aqui. Ao lado do botão sublinhado, temos os botões que colocam um risco no meio da palavra. Botão subscrito, sobrescrito, maiúscula e minúscula. Olha aqui. Ampliando. Ele coloca um risco no meio da palavra. Esse risco a gente chama ele de taxado. Taxado. Quando eu clico nesse maiúsculo e minúsculo, ó, primeira letra da sentença minúscula, maiúsculo, tudo minúsculo, tudo maiúsculo, colocar cada palavra em maiúscula, alterar entre maiúsculo e minúsculo. Olha só, este botão permite alterar a colocação das letras maiúsculas e minúsculas em seu texto. Após esse botão, temos que realçar, permitir colocar, né, cor de fundo para realçar o texto. Ó, a cor chama a atenção em um determinado tempo de leitura. E o que você pode fazer?
Geralmente o automático é sempre preto. Mas você pode escolher uma outra cor daqui. Aí você vai falar, professor, com tanta cor bonita, por que a gente vai escolher o preto, o selecionado, o padrão? Porque aqui, pessoal, quando a gente for imprimir, tem impressoras que é só preto e branco. Quando a impressora é colorida, o que acontece quando vai imprimir? Tá sem a tinta colorida. E fica difícil, né? Então, por padrão, pessoal, tudo preto e branco. A escala de cinza é bonita na internet. Podemos também clicar na faixa, né, no grupo de fontes. E aqui você consegue todas as opções. Ctrl D. Olha que legal, Ctrl D abre essa opção aqui de caixa de fontes. Pessoal, esta daqui e essa aqui é a mesma, caixinha de fontes, tá bom? Então aqui você pode selecionar a fonte Arial, nome da fonte, Arial, estilo da fonte, normal, itálico, negrito e negrito itálico. Tamanho da fonte. Geralmente é difícil a gente encontrar fonte menores que 9. Tem, mas é difícil. E vai até a 70, se eu não me engano. Então aqui a gente está trabalhando com a fonte, somente a fonte, pessoal. Cor da fonte, automático, preto, mas eu posso clicar aqui para exibir esta caixa aqui. O estilo é a cor do sublinhado, se tiver. E aqui embaixo, pessoal, tem alguns efeitos, ó. Taxado, que é riscado. Aqui fica o exemplo. Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso, ó, um taxado aqui. Ó, ele vai fazer isso. Se eu taxado duplo, ele faz 2 riscos. Aqui tem uma coisinha importante. Sobrescrito e subscrito. Sobrescrito, ele continua aqui. Ariel, escola. Pronto. O sobrescrito é em cima, subscrito é embaixo. Aplica sombra, contorno, relevo, relevo baixo, baixo relevo, né? Versalete, todas em maiúsculas, outras opções. O que é importante a gente saber aqui? Que geralmente, quanto menos formatação, melhor é. Quanto mais formatação, mais bonitinho fica, né? Então aqui, pessoal, olha aqui, a janela aqui, ó, fonte, contém os principais comandos de formatação e permite que você possa observar as alterações antes de aplicada. Ainda nessas janelas temos a opção avançada. Então eu estou em fonte. Aqui, moçada, eu estou em fonte. Eu clico nesta aba para me entrar no avançado. O que eu tenho no avançado? Espaçamento entre caracteres. Numa escala de 100%, espaçamento normal, posição normal. Eu posso alterar. Posso colocar mais juntinha, mais espaçada. O que a gente fez entre linhas. Se você clicar aqui, ó, definir como padrão, todos os próximos documentos já vai estar com essa formatação definida. Isso é um recurso que você usa muito, né? Por que não? Na verdade, o que importa aqui? Você saber utilizar corretamente os recursos disponíveis pelo processamento de texto, saber aplicar eles. Conhecimento e aplicabilidade. Podemos definir a escala da fonte, o espaçamento e, entre outros caracteres, podemos definir, né, se é condensado ou comprimido. A posição é referente ao sobrescrito e subscrito, em cima ou embaixo, permitindo que faça algo assim, x elevado a 2 elevado a 3.
Era mais fácil ter escrito x elevado a 8. Mas aqui, o que ele quis demonstrar? Que existe um sobrescrito aqui. Aí tem o kern. É o acerto entre os espaços entre as palavras, pois algumas vezes acontece que as letras ficam com espaçamento entre elas de forma diferente. Uma ferramenta importante no Word é a ferramenta do pincel. O pincel de formatação. A gente usou ele na aula 3 a título de exemplo. Vocês lembram que eu copiei o amarelinho e saí dando o cola daquela formatação em alguns pontos? É sim, professor. E funcionou. Óbvio que funcionou. Mas às vezes não funciona, viu? Ô, louco, meu Deus. Formatação de parágrafo. A principal regra de formatação de parágrafo é que, independentemente de onde estiver o recurso de formatação, será aplicado em todo o parágrafo, tendo ele uma ou mais linhas. Quando se trata de 2 ou mais parágrafos, serão necessários o quê? Selecionar os parágrafos a serem formatados. A formatação de parágrafo pode ser localizada na aba Início e os recursos também na aba Layout. Então, olha só, eu tenho na aba Início e na aba Layout. No grupo da guia Início, temos a opção de marcadores, bullet, numeração, listas e de vários níveis. Diminuir e aumentar o recuo, classificação de botão, mostrar tudo. Na segunda linha temos os botões de alinhamento. Pessoal, olha aqui. Aqui a gente está mostrando, ó, que a gente consegue fazer essas marcações aqui de listas. Bolinha, cheque, tracinho, box, caixinha, né? Aqui a gente consegue, nessa outra opção aqui, a gente consegue colocar A, B, C, D, maiúsculo, minúsculo, numeral romano, 1, 2, 3, 4. Números ordinais, 1, 2, primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai embora. Aqui, esses níveis aqui eu não mostrei ainda. Mas o que acontece? Ele, 1, aí depois 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Item 2. Aí depois começa 2.1, 2.2, 2.3. E aí segue o jogo, né? E aí segue a regra do jogo. Na segunda linha, temos as opções de alinhamento. Esquerda, centralizado, direita e justificado. Sempre justifica, viu, pessoal? Espaçamento entre linhas. Observe que o espaçamento entre linhas possui seta para baixo, permitindo que possa o quê? Definir qual espaçamento vai ser utilizado. A gente no padrão ficou na 1 e eu selecionei 1,5. Contudo, pessoal, pode ser 3. Adicionar, olha só. Espaço antes do parágrafo, adicionar espaço depois do parágrafo. Cor de preenchimento. Você pode selecionar a cor do preenchimento. Bem legal. Aqui eu não estou falando da cor do texto. Eu estou falando da cor do fundo. Eu posso preencher aquele fundo. Geralmente usado muito em tabelas, né? Bordas no parágrafo. Olha aqui, pessoal, as bordas que nós temos. Nós temos várias bordas aqui. Por que a gente tem tanta borda? Porque, olha só, ela pode ser somente na parte inferior. Então, imagina assim, ó, um quadradinho aqui. Qual seria a borda? Somente aqui. Borda na parte superior, aqui. Borda da esquerda, só coloca a borda aqui. Borda da direita. Nossa, coloquei lá à direita, né? Borda da direita, tá aqui. Borda da esquerda, borda da direita. Sem nenhuma borda. Olha aqui o exemplo aqui. Todas as bordas. Borda externa, borda interna. Borda horizontal interna, borda vertical interna. Olha a diferença de uma para outra. Horizonte e vertical.
Borda diagonal inferior e borda diagonal superior. Olha aqui, inferior e superior. Então imagina o seguinte, um box assim, borda diagonal. Tá aqui. Linhas horizontais, desenhar tabelas, exibir linhas de grade, bordas e sombreamentos, né? A gente vai utilizando esses recursos aqui. Só que a questão é, né? Se eu pudesse, você me falar assim, professor, se eu pegasse um texto, qual é a melhor formatação? Eu vou falar, quanto menos é mais. Coloque parágrafo, espaçamento, justificativa, justifica o texto. Olha se ficou bonito. Pronto. Não precisa de ficar colocando cores, nada disso, né? É, porque senão cada palavra aí vai ter uma cor aí e vai judiar depois. Então olha aqui, pessoal. Na guia do parágrafo, na aba Layout de páginas, temos apenas os recursos de espaçamento entre parágrafos. Ao clicar na faixa do grupo parágrafo, será aberto, né, a janela de formatação de parágrafos. Olha aqui, parágrafo. Pessoal, essa janelinha aqui é a mesma que esta aqui. Só que aqui está mais ampliada e a gente consegue ler um pouquinho melhor. Então, se a gente olhar, o que a gente tem aqui? Tudo que faz referência a um parágrafo. Não temos formatação aqui, só formatamos o parágrafo. Alinhamento. Está marcado como centralizado. Nível do tópico. Corpo do texto. Recuo, esquerdo, direito, não tem recuo nenhum. Não tem algum recuo especial? Não, não tem. Na primeira linha, 2 centímetros. Espaçamento. Recuo, espaçamento. Antes do parágrafo, depois do parágrafo. Espaçamento entre linhas. Aqui 1,5. Então, aqui, olha só, espaçamento. Não tem. Espaçamento com 1,5, está aqui embaixo. As opções disponíveis são praticamente as mesmas disponíveis pelo grupo. Não tem outra funcionalidade, né? O grupo da aba lá. Veja um exemplo de texto, se formatação de parágrafo e com aplicação de recurso na primeira linha, com 1 centímetro. Espaçamento entre 1,5 e espaçamento depois de 6 pontos, depois do espaçamento do parágrafo. Olha esse texto aqui. E olha esse. O texto é o mesmo, com formatações diferentes. Né? Se você olhar aqui, ó, o Microsoft Office é uma suíte de aplicativos de escritório. O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos de escritório. Aqui, olha só. Olha o parágrafo aqui. Olha o espaçamento entre linhas. Os dois são justificados, né? Não tem muito segredo. Podemos trabalhar com o recurso de texto e também pela réguas superiores. Pessoal, vocês lembram dessa régua aqui, né? Que eu falei que aqui ó, tem 1 centímetro, 2 centímetros e 3 centímetros aqui. Olha aqui. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Olha aqui. 0 centímetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 14 centímetros. Então aqui a gente começa a entender que essa parte mais cinza da régua, ela não está habilitada para digitar, né? Porque ele entende que é margem, ó. Você tem esta área aqui, ó, para trabalho. Pessoal, vamos falar um pouquinho de marcadores e numeração? Importante. Olha aqui, pessoal. Quando a gente só clica, né, nos marcadores, não precisa de marcador, bolinha preenchida, bolinha vazia, quadradinho, essa marquinha com cor, esse outro símbolo,
setinhas, cheque, você tem aqui. Quando a gente seleciona o de números, precisa de marcador. Ou olha esse 1 aqui para este 1, 1 ponto. Fechando aqui. Número romano, maiúsculo, minúsculo, A minúsculo, I. 1, 2, 3. Na prática, isso é uma beleza. Isso vai muito bem na prática. A opção vários níveis é utilizado quando o nosso texto tenha níveis de marcação, como, por exemplo, contratos muito grandes, né? Petição é advogado que usa. Os marcadores do tipo símbolo, como o próprio nome já diz, né? Adiciona símbolos na frente dos parágrafos. Por exemplo, Microsoft Office, Word, edição de texto, Excel e planilhas. Olha com a marcaçãozinha feita, né? Ao clicar nos botões símbolos de marcadores, escolher um marcador ficaria na seguinte forma: Microsoft Office, Word, edição de textos, Excel e planilha. O mesmo, porém, com esses marcadores aqui na frente. Fantástico! Isso dá uma visão muito boa no nosso documento, né? Olha aqui com níveis diferentes. Se precisarmos criar níveis nos marcadores, né? Basta clicar antes do início na primeira palavra do marcador e pressionar Tab. Então, olha só. Eu coloco o marcador, digito Office, dou um Enter. O marcador vai vir aqui embaixo de novo. Eu dou um Tab, ele faz o recuo mais à direita. Eu dou outro Tab, ele recua à direita. Eu dou um Backspace, ele recua à esquerda. Então, nesse caso, você observa que o Word automaticamente adicionou outros níveis ao marcador. Você também pode alterar os símbolos dos marcadores clicando na seta ao lado e definir um novo marcador. Então, olha aqui, pessoal. Eu posso colocar aqui os símbolos, imagens, fontes, para ele colocar aqui, ó, nos marcadores. Alinhado à esquerda. Tá tudo alinhadinho aqui, ó. Se fosse justificado, esse texto estaria aqui, ó. Tudo terminando igual. Depois só dá um OK. Pessoal, muito legal aqui. Inserindo símbolos. Pessoal, aqui, se você for ver, tem símbolos matemáticos, tem símbolos de todos os países. Relógio, tudo que você imaginar tem. Basta você mudar a fonte e você muda o tipo de símbolo. Então aqui você tem setinha para a esquerda, setinha para a direita, para cima, para baixo, relógios, estrelas, setas. Pessoal, e essa barra aqui, ó, ela é quase que enorme. Onde você poderá escolher a fonte? No caso, eu aconselho-se a utilizar fontes de símbolos Windings ou Webdings. E depois símbolos. Olha aqui. Webdings ou Windings. Quando ele seleciona este objeto aqui, aqui aparece o código. Então, se você apertar Alt 167, aparece esse código. Desculpa, esse símbolo. Ao clicar em imagem, você poderá utilizar um recurso do Microsoft Office. E ao clicar no botão importar, você consegue utilizar essa imagem aqui. Então, olha só, clico no relógio. OK, já posso estar usando. Marcadores com imagem, né? Você pode mostrar uma fotinha ou uma imagem para usar como marcador também. Você pode clicar em importar de sua galeria de bibliotecas de fotos, né? E aí dá certo. Se você quiser uma imagem da internet, você baixa a imagem e depois adiciona no documento. É importante você saber que tem um processo de cópia da internet para o computador e do computador para o Microsoft Word. Se você colocar direto da internet no Word, não vai dar certo. Ele perde, depois ele cria um xizinho em cima. Uma caixinha branca
né? Ele vai criar uma caixinha branca. E aqui, pessoal, bem do ladinho, ele vai... Opa! E depois, bem do ladinho, ele vai colocar um xizinho assim, ó. Em vermelho, falando que não consegue abrir. Pessoal, indo para a reta final, vamos falar um pouquinho de bordas e sombreamentos. Bordas e sombreamentos. Podemos colocar bordas e sombreamento em todo o texto. Pode ser borda simples, aplicada a textos gráficos, bordas de páginas, como vimos quando estudamos na aba de layout, né? Páginas e sombreamentos. Selecione o texto ou parágrafo a ser aplicado à borda e ao clicar no botão de bordas do grupo parágrafos, você pode escolher a borda pré-definida. Então clique bordas e sombreamentos. Aqui, pessoal. Qual é a borda que você escolhe? Aqui ele também está falando, ó. Eu clico nessa daqui, ó, nenhuma borda, mas eu tenho selecionado aqui. Então aqui no meu textinho de exemplo não tem borda nenhuma. Aí quando eu clico nessa daqui, ele faz isso, ó. Ele coloca toda a borda aqui. Então você tem, ó, caixa, sombra, 3D, outros, a cor que vai ficar a borda, ou a largura da borda, né? Aqui você consegue colocar na parte superior, centralizada, na inferior, esquerda, direita. Olha só, borda. Borda da página e sombreamento. Aqui ele coloca a borda no seu textinho. Aqui ele coloca borda no seu próprio documento inteiro do Word. Cada página vai ter sua borda. Toda a mesma borda, né? E questões de sombreamento. Então, pessoal, podemos começar escolhendo, né, os tipos de borda e aplicar. Então, pessoal, vamos comigo na nossa atividade prática? Para a gente treinar esses conceitos adquiridos hoje? Então, pessoal, vem aqui comigo. Vou só minimizar. E abrir o nosso Microsoft Word. Então, termina aqui, a gente vai escolher um modelo em branco, né? Que é o que a gente sempre pegou. E vamos trabalhar essa paleta aqui de início. Bacana. Então vamos lá. O que vocês acham da gente pegar um conteúdo da internet para colocar aqui? Vou abrir o navegador de internet. História da informática. Onde que poderia ter alguma coisa aqui, né? Vamos ver. A história da computação. Olha aqui. Vamos pegar esse trecho aqui, ó, do texto. Vou pegar tudo, né? Vamos pegar tudo. Prontinho. Realizações para a sociedade. Copio. Como é que eu colo esse documento que eu copiei da internet no Word? Então vamos lá. Eu entrei na internet, peguei um determinado conteúdo, eu vou carregar aqui para dentro do Microsoft Word. Colando com o botão, eu vou clicar aqui, ó, em Paste, colar, né? Aqui, ó. Colar. Ele vai ter que carregar todo o conteúdo de lá para cá. Olha como é que o conteúdo veio. Foi estranho, né? Colar especial. Você pode ver que muitas vezes não dá certo. É normal isso. Vamos tentar uma outra forma de colar. Texto RTF. Então, é difícil. A gente tem que testar para ver qual das tipo de formatação vai dar certo. Qual do tipo de colar que vai aplicar a formatação que a gente está querendo. Então, como é que a gente formataria esses 20 páginas de documento?
Olha aqui comigo, pessoal. Vamos na primeira. Ele está trabalhando com o ábaco. Então aqui, olha só. Vou pegar meu mouse. Vou selecionar o ábaco. Vou colocar uma fonte 22 e pronto. O primeiro parágrafo, eu vou fazer a seleção do parágrafo inteiro. O que eu tenho que fazer? Colocar o espaçamento entre linhas, justificar para ficar elegante. O que mais? Colocar um parágrafo. Aqui, ó, parágrafo. Colocar o parágrafo onde? Na primeira linha. Prontinho. Observe você que nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro parágrafo, a formatação está válida. Contudo, os demais não está. E para o segundo parágrafo? Eu posso dar um backspace até encontrar o texto com a formatação que eu tenho e dar um Enter, que ele carrega a formatação. Simplesmente copiar a formatação e arrastar onde eu acho que tem que ser colado. Olha o que ele vai fazer aqui. É que eu perdi, escapou o clique, ó. Moçada. Você tá vendo que ele aplica a formatação? Olha que sensacional, moçadinha. Ou simplesmente eu seleciono todo o documento, coloco o espaçamento de um e-mail, coloco o parágrafo também. Tá? Parágrafo. Tá certo, né? O que mudou aqui foi essa justificativa que eu vou colocar aqui, ó. Alinhar de forma justificada. Colocar o espaçamento entre um e-mail. Prontinho. E assim a gente já vai começando a formatar uma grande quantidade de documentos. Então aqui ele está falando do ábaco, né? Que foi tudo onde começou. Eu falei de uma média de 2000 anos antes de Cristo, ó. Era 2400. Na Babilônia. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Nesse primeiro parágrafo, eu posso tirar o parágrafo e colocar o quê? Dentro de uma box, uma tabela. Olha aqui. Pode observar. E aqui, olha só, eu vou selecionando o que eu quero. Show de bola! Então aqui você consegue ver que a gente já passou por esse materialzinho na teoria hoje, né? Customize, né? Que é a borda que eu tenho, a espessura da borda, a cor de vermelho, para todo mundo identificar. Opa. Bordas. Olha que bacana. Então aqui, ó. Desculpa. Prontinho. A bordinha foi aplicada. Posso pegar uma palavra, um parágrafo inteiro. Posso colocar aqui, ó, ábaco de um designer mais moderno e aplicar um realce. Era uma bolinha do ábaco. Amarelinho. Posso pegar apenas a letra H aqui e aumentar o tamanho dela. O que mais que a gente viu de interessante? Ah, sobrescrito, subscrito. Então, olha só. Vou pegar aqui... Opa, desculpa.
Então, se eu pegar aqui, ó, fazer cálculos, aqui, ó, também, parágrafo, fontes, fonte, olha aqui, o também como é que vai ficar? Ó, o T ficou aqui e o também ficou em cima. Subscrito, surgiram, fonte, subscrito. No século V a.C., na antiga Índia, o gramático Panini formulou a gramática do sânscrito, usado... Tá bom, tá isso. Como é que eu faço para colocar um taxado? Com o botão direito, da onde eu selecionei, eu vou em fontes. Pode observar que aqui ele deixa um modelinho para nós. O duplo taxado. Olha como é que ele fez. Um simples taxado. Parágrafo, fonte. Um simples taxado. Quando John Napier descobriu o algoritmo, fonte, small, maiúscula. Olha como é que ficou o texto, tudo escrito em caixa alta. Então, se eu posso pegar aqui, ó, ábaco, fonte, small, ábaco. Ele ficou todo em caixa alta. Olha aqui a nossa formatação. Bold, negrito, itálico, sublinhado. Se eu clicar aqui embaixo, eu escolho o tipo de sublinhado que eu quero. A gente viu isso na teoria, né? E na prática também funciona. A questão é a aplicação. Tá correto? Tá. Se tá correto, turminha, vai funcionar. Colocar o nota de rodapé. Vamos fazer o seguinte. Então vamos dar 2 cliques aqui no final da página. Rodapé. Inserir. Pronto. Será que eu consigo diminuir o tamanho para ficar um pouquinho mais elegante? Pronto. Aqui. Tá ótimo. Página 1, página 2. O que mais que a gente pode estar fazendo? Quantas páginas tem esse documento? 27. Olha só, uma de 27. Tem 6.040 páginas. Ou palavras. Olha aqui, todas as páginas. Olha que bacana, pessoal. Então, me diz aí, como que eu consigo localizar uma palavra aqui dentro? Vamos pegar a palavra revolução digital. Será que existe aqui dentro? Olha aqui, tem um campinho de busca. Revolução. Revolução. Só a palavra revolução. Então, olha só, revolução industrial, revolução, revolução. E aqui, setinha para frente, ele mostra onde está cada palavrinha, ó. Revolução industrial. Nossa, é só aqui mesmo. E vou revolução digital. Inserir, desenhar, design. Como que a gente poderia fazer isso para ficar super legal? Ah, poderia estar aqui, ó. Desculpa. Olha só. Editar. Find. Localizar e substituir. Replace. Então eu quero alterar a palavra de revolução para mudança. Alterar todas.
ou só alterar. Ele vai alterar as selecionadas, eu vou alterar todas. Aí ele fala assim, ó, é tudo finalizado. We made 3 replaces. Alteramos 3 palavras. Mudança industrial. E se eu quiser alterar mudança para revolução, eu coloco, localize a palavra mudança e coloque revolução. Bacana. Prontinho. Então aqui você vê, né, que funciona corretamente. Não precisa de ter medo de fazer o errado, nada disso. Estamos aqui para aprender. E aprender é um caminho doloroso, né? Então aqui, pessoal, olha só. Selecionando todo o documento. Tamanho da fonte, 12. Tipo de fonte, eu vou colocar esse... Será que é bonito? Tá aí, né? Tirando os negritos, sublinhados, itálico. Colocar o taxado, ou simplesmente sobrescrito aqui, seres aqui embaixo. Em calcular quantidades. Olha que bacana, ficou? Em calcular quantidades. Vamos de laranjinha. O ábaco dos romanos, né? Tá aqui. Esse aqui, que tem a sombra. Opa. Que toda vez que eu clico numa palavra, né, que tenha hiperlink, ele me leva para onde eu peguei o texto. Então, pessoal, esse trecho aqui, essa parte final da aula aqui, é mais formatar mesmo, tá? Vamos aplicando o conhecimento aqui que a gente tem. Eu posso colocar aqui, ó, a primeira máquina de verdade construída por... Eu posso colocar aqui, entre... Colocar numeradores. Onde que eu posso colocar esses numeradores? Aqui. Ábaco. E aí eu vou procurando todos os tópicos e trabalhando com eles. Também posso pegar um trecho aqui do texto, né? E colocar o quê? Insert. Layout. Colocar em 2 colunas. Ou simplesmente, pessoal, desfazer todas as alterações que eu fiz e pegar aqui, ó, colocar direto o texto inteiro em 2 tabelas. 2 colunas, desculpa. Alterar a margem, a orientação do papel. Deixa eu diminuir para ver se fica legal. Aumentar o espaçamento, né, das linhas. Parágrafo tá aí. Vamos justificar. Olha que bacana tá ficando. Colocar o número da página. Número da página. Colocar uma data aqui. Pronto. Então aqui, pessoal, olha só. Tem esse texto aqui. Vamos salvar esse texto? O que eu faço? Salvar evolução do computador. Posso
salvar. Então aqui você já tem uma visão geral de quantas páginas tem o documento, quantas palavras tem. Tá aqui. Será que tem alguma coisa mais bacaninha pra gente estar colocando aqui também? Fazer uma correção ortográfica. Computabilidade, eu vou adicionar, falar que está certo. Calc-X, eu vou ignorar todas. Cálculos, eu vou alterar, né? Change pode alterar. Calculare, a palavra calculare eu vou adicionar. Ignorar todas, ignoro todas. Odômetro, tá certo. Eu vou adicionar. Ignorar todas. Tô ignorando, viu, pessoal? Sequência. Change. Eu vou adicionar. Ignorar todas. Mudou. ADD. Tese. Mestrado. Eletromecânicos. Vou adicionar. Teoria, tá certo também. Da comunicação. Tabuladora tá certa. International tá certa. ENIAC também estava certo, mas enfim, turminha. Aqui a gente está fazendo a correção ortográfica. Close, pronto. Como que eu faria para colocar mesmo uma senha nesse documento salvo? Porque ele está aqui. Evolução do computador. Tá aqui. Quero colocar uma senha. Como é que vocês fariam? Review. Proteger o documento. 10.01. 10.01. 10.01. E 10.01. E esse compare aqui, né? Ele quer que eu compare dois documentos. Qual que é a finalidade? Para saber se tem alteração no texto. É bacana. É bacana quando você envia um documento para alguém assinar ou ler, na hora que ele devolver, aí você pede para comparar para ver se teve algum tipo de alteração. O que a gente pode colocar aqui, pessoal? Uma vez se a gente consegue colocar alguma coisa para deixar mais elegante para nós. Notas de rodapé a gente já colocou. Nossa, será que era em visualizar? Eu não estou localizando, mas eu queria inserir um comentário. Eu vou colocar assim, ó, verificar esse número. Adicionar um comentário, olha aqui. Este número está certo? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou adicionando um comentário. O que é máquina de Turing? Máquina de Turing. Vamos colocar aqui, ó, uma nota de rodapé. Olha só. Máquina de Turing. O que eu vou colocar? Uma notinha de rodapé. E aonde que eu clico? Review, Mailing, Preferências, Nota de rodapé. Insert Footnotes. Prontinho. Coloquei, ó, máquina de Turing. Então aqui, ó, ele tem o número 1 e está explicando o que é essa máquina de Turing.
uma máquina Pascal, né? Vamos colocar um comentário? Um novo comentário. O que é Pascal? Pascal eu aprendi como uma linguagem de programação na faculdade. Então quer dizer que quando você edita um documento, você pode deixar marcações para outros que forem ler, corrigir, eles lerem as notas. Aí o que ele pode fazer? Pegar a nota e deletar a nota. O que é essa máquina Pascal? Então tá, vou salvar este documento. Tá salvo. Evolução do computador. E eu vou pegar, olha aqui. Eu vou pegar esse primeiro parágrafo. Copiar. Criar um novo documento. Com este conteúdo. Vou criar um novo documento com o mesmo conteúdo. Vou salvar. Ó. Texto 01. Ctrl S. Texto 02. O que eu quero fazer, pessoal? Se eu precisasse de comparar esses documentos, o que eu iria fazer, né? Qual que é a vantagem de se comparar documentos? Porque às vezes a gente não encontra uma aplicação, né? Para que é importante comparar um documento? Layout, designer, texto, inserir. Então, pessoal, eu já não estou mais nem achando aqui onde é que estava comparar o documento. Compare, aqui, ó, compare. Comparar o documento e combinar o documento. Comparar documento. Documento original. Desktop, texto 1. Documento 2. Texto 2, está aqui. Ó, o Microsoft Word não encontrou diferença entre os dois documentos. Então vamos mudar aqui um pouquinho. Vou apagar esse texto. Compare. Texto 1. Texto 2. Ok. Aqui, ó. Apagado. Foi um dos fatores. Você viu que ele colocou uma nota para mim falando que alguns itens foram alterados? O que eu apaguei, ó, ele colocou aqui, o documento foi apagado. A few seconds ago. Alguns instantes atrás, né? Então, devagarinho, a gente vai explorando os recursos, conhecendo um pouco mais. E nas próximas aulas, claramente, né, a gente vai digitar um texto menor, trabalhar um pouco mais de formatação, salvar, imprimir, visualizar. Fiquem tranquilos quanto a isso. Depois eu vou disponibilizar todo esse material para vocês que a gente está usando. Não sei se é válido, mas eu vou disponibilizar sim, tá bom? Então, como você pode ver, olha aqui. Texto 1 e texto 2, eles são completamente diferentes. Olha aqui, texto 1 e o texto 2. Se eu pegar review aqui, compare, combinar o documento, olha só, desktop, falando de informática, que é um pouquinho diferente, e texto 2. Pronto, texto 2. Texto 1. Ok. E ok. Aqui ele está falando assim, ó.
Um texto é falando de informática, mas ele trouxe tudo aqui. Não, o meu combinar não deu muito certo, viu? Fica tranquilo. Rejeito. Aqui, ó, ele vai fazendo as alterações, né? Apagado, apagado, apagado. E eu vou só rejeitando, yes. Pronto. Então, turminha, o que eu quero só mostrar? Que é uma questão de prática, né? Vou inverter minha câmera aqui para me despedir de vocês. Turma, encontro todos vocês na próxima aula. Sua participação, pessoal, é fundamental. E não esqueça de falar com o seu professor, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, obrigado.